Afinal, qual seria a maneira correta de pronunciar e de escrever a palavra yoga? Ou seria yoga? Se escreve com I, com Y, enfim, eu vou te responder tudo isso. Vamos começar da origem da palavra. Essa palavra em sânscrito é formada a partir de outra palavra em sânscrito, que é yud. Yud significa conectar, ligar, se escreve com Y, Y-U-J, yud. Então, se essa palavra yud forma a outra palavra, o yoga, o yoga, enfim, a gente já vai falar da pronúncia, mas ela escreve com Y, então com relação à escrita, o ideal, o mais próximo do sânscrito, seria a gente escrever com Y e não com I. Então, a gente já responde uma das dúvidas. Então, eu vou escrever Y-O-G-A com Y e não com I. Mas aí, com relação aos acentos, a gente já com certeza, você talvez já tenha visto que o yoga muitas vezes pode ser escrito aí com acento circunflexo. Por que isso? Então vamos lá, de novo, novamente, vamos recorrer à origem, no sânscrito. No sânscrito, gente, a gente nunca vai ver uma palavra escrita um acento circunflexo ou agudo, porque não existe esses acentos em sânscrito ou em qualquer dialeto da Índia. Então, a gente vai ver no máximo uma palavra com uma barrinha em cima, mais próximo do sânscrito. Existe essa barrinha, como por exemplo quando eu vejo a palavra Brahmi, essa barrinha aí que está em cima é a maneira correta, é o único dos acentos que existe no sânscrito, mas não o circunflexo nem o agudo. O que acontece é que muitas vezes no Brasil a gente vê esse nome porque existem palavras que têm esse acento para fazer esse som fechado, como também palavras que não têm, como no caso do ovo. O ovo não tem esse acento e é falado de uma maneira fechada. Mas no caso do Brasil especificamente, o que aconteceu com esse circunflexo teve muito mais a ver com a escolha de um professor na década de 80 e de 90, o De Rose, que criou uma cadeia de escolas e colocou o acento circunflexo. Isso foi uma estratégia que ele usou para diferenciar o yoga dele das demais escolas, dos demais métodos. Mas, na verdade, se a gente for para o sânscrito, o correto não é colocar esse circunflexo. Então, isso aconteceu também, porque nessa mesma época, o Hermógenes, que era um carioca, que falava yoga, por ser carioca, por uma questão de regionalismo, por uma questão do Brasil que também tem esse som, essa maneira de falar o O, né, o aberto, o fechado, ele falava yoga e ele também defendia a maneira dele de expressar essa escola de conhecimento. Então, enquanto o De Rose de cá falava yoga e colocava o circunflexo, o Hermógenes falava yoga, ele não colocava acento, mas ele falava dessa maneira e tinha a maneira dele de defender esse conhecimento. Então tinha uma certa rivalidade aí e no Brasil começou a ter esses questionamentos. Eu falo yoga ou eu falo yoga? Independente, gente, do posicionamento de cada um, eu não vou aqui entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito da origem da palavra, do sânscrito. Não existe nenhum acento, nem o circunflexo, nem o agudo. Então, resumindo, o correto de escrever é Y-O-G-A, sem nenhum acento. O importante é a gente chegar à origem, respeitar a origem da palavra, respeitar aquela linguagem, aquela cultura. Se você for na Índia, você nunca vai ouvir um indiano falando yoga. Ele vai falar yoga, você vai ouvir provavelmente um carioca, mas nunca um indiano. Então é isso, gente. Importante a gente entender tudo isso a partir da origem e defender o yoga, que é um método milenar, a partir da sua origem, que é o sânscrito. Então, resumindo, o correto é a gente escrever Y-O-G-A e pronunciar yoga.
não yoga, e sem nenhum acento na hora da gente escrever. Entendeu, gente? Então é isso, espero ter te ajudado. Curta, comenta e é isso. Sigamos com o yoga maravilhoso na nossa vida. Namastê!